Meus irmãos, boa noite. Quero saudá-los em nome do Senhor Jesus e agradecer de coração o convite para estar aqui e falar sobre esse tema, que é um tema tão relevante, tão atual e sempre crucial para a vida da igreja, que é o avivamento bíblico. E gostaria de dizer a vocês, para iniciar, qual é o meu projeto para falar sobre isso. Eu pretendo, como eu entendo que avivamento, a ideia central do conceito de avivamento espiritual é, o nome já diz, a concessão pela primeira vez ou de novo de vida espiritual, e considerando também que o único obstáculo ao avivamento espiritual assim definido é a questão do pecado não tratado, porque o problema não são os nossos pecados, o problema são os nossos pecados não resolvidos. Então, uma vez que os pecados não resolvidos e não tratados, eles são o maior obstáculo à vida espiritual constante, fluindo na vida do filho e da filha de Deus, nós entendemos que, para falar de avivamento bíblico, nós temos que tratar de três temas que, pela misericórdia e pela providência de Deus, estão todos agrupados em Romanos capítulos 6, 7 e 8, que é, primeiro, como nos libertar do poder do pecado; segundo, como nos libertar da escravidão da lei, ou em outras palavras, como aprender a depender de Deus e não dos nossos esforços, ou ainda, como viver na graça; e por último, como viver na dependência do Espírito Santo. São as três coisas fundamentais quando nós pensamos sobre essa questão de avivamento bíblico. E a essa altura você já percebeu que quando eu estou me referindo a avivamento bíblico, eu não estou me referindo necessariamente aos chamados avivamentos históricos. Os avivamentos históricos são aqueles, geralmente é o nome que se dá àqueles períodos extraordinários na história da igreja, em que Deus soberanamente visitou o seu povo em situação de crise. A igreja havia declinado por vários motivos e se encontrava num estado de desprezo, ineficácia e irrelevância dentro da sociedade, e repentinamente Deus começou a trabalhar soberanamente na vida de algumas pessoas, e o Espírito de Deus começou a agir de uma forma extraordinária, levantando a igreja e tornando seu testemunho eficaz, a ponto de que em um período curto de tempo, poucas semanas ou meses, a igreja fez mais do que tinha feito durante muitos anos, com um número de conversões extraordinário, crentes retornando à igreja, conversão dos filhos dos crentes, a libertação extraordinária de pecados e inclusive mudanças extraordinárias na sociedade. Esses avivamentos mais conhecidos são os avivamentos que aconteceram na Inglaterra, no período de George Whitefield e de John Wesley, aqui mais nos Estados Unidos, através do ministério de Jonathan Edwards e dos Tennant e vários outros pregadores, como Asael Nettleton, por exemplo. E há histórias também de avivamento na África do Sul. Eu tive a oportunidade de morar na África do Sul durante um tempo, e lá eu estive numa área onde um desses movimentos aconteceu no final da década de 60, quando numa única semana milhares de Zulus se converteram, depois de 20 anos de pregação do pastor Ernest Stegan, sem qualquer resultado. E quando eu estive lá, eles estavam inaugurando um templo para 10 mil pessoas. E assim, né? E hoje parou, não tem mais esse número extraordinário de conversões, e continua o trabalho de Deus lá, mas certamente nem chega perto do que aconteceu na década de 60. Há notícias de coisas assim na China, há notícias de coisas assim na Escócia, recentemente na Coreia, no início do século XX, o chamado avivamento coreano. Há inclusive um livro que eu tive a oportunidade de começar a tradução, que foi publicado pela Casa Editora Presbiteriana, intitulado O Pentecoste Coreano,
que mostra um grande avivamento espiritual desse tipo, né? Essa intervenção de Deus em momentos de crise na igreja coreana, em 1904, quando milhares e milhares de coreanos se converteram através da pregação dos pastores e missionários presbiterianos, dando início ao crescimento extraordinário daquela igreja, que hoje é uma das maiores igrejas presbiterianas do mundo. É claro, esse movimento ele já cessou, mas é claro, continua o trabalho da igreja normalmente. Então, eu não vou falar sobre esses movimentos, até não há muito o que falar sobre eles, porque eles são uma obra extraordinária de Deus, é uma obra soberana de Deus. Você não pode produzi-los, você não pode predizê-los, você não pode contê-los, e eles vêm e eles vão. Deixam resultados extraordinários, mas às vezes, por causa da mistura da natureza humana corrompida e da ação de Satanás, provocam divisões, criam novas denominações e seitas que surgem na esteira de movimentos dessa natureza. Então não vou falar sobre isso, há bons livros sobre o assunto. Se alguém deseja estudar mais a respeito dessa questão dos avivamentos históricos, há duas obras escritas por Martin Lloyd-Jones, ambas publicadas em português pela editora PES, se não me engano, onde ele fala positivamente dos avivamentos na primeira, e na segunda ele, então, no segundo livro, ele mostra algumas cautelas que nós vamos ter com a leitura dessas obras. E também não posso deixar de dar uma palavra de cautela. O bom de ler sobre os avivamentos da história é que nos encoraja e nos faz desejar a mesma coisa e orar dizendo assim: Senhor, o Senhor já fez isso em outros lugares, por que o Senhor não pode fazer conosco? Então isso é um efeito positivo. O efeito negativo, e eu não diria nem efeito negativo, mas coisa para a qual a gente precisa estar atento, é que o que funcionou num país não funciona necessariamente no outro. E Deus não age sempre da mesma forma em todos os lugares. É só estudar a história dos avivamentos e você vai ver isso. E os livros com histórias de avivamento, eles não são Bíblia. Eles apenas documentam a providência de Deus na história. Se nós queremos de fato entender essa questão do avivamento, nós temos que ir na Escritura, porque é lá que Deus nos fala de maneira falível, inerrante, relevante, de maneira permanente, unívoca para todas as épocas e para todas as gerações. Então, o que eu pretendo falar aqui nessa noite, como eu disse, não é sobre esses avivamentos históricos, mas talvez de alguma coisa que seja até mais produtiva, que é o avivamento diário e constante na vida do crente e da igreja, que nem sempre recebe a atenção porque ele nem sempre é seguido de manifestações espetaculares como conversões em massa e um crescimento extraordinário, mas que se reflete numa vida de santidade, numa vida de constância, numa vida de vitória sobre o pecado, que é, no final das contas, aquilo para o que Deus nos chamou. É essa a razão de ser da igreja. A Escritura é muito clara quando diz que Deus, desde a eternidade, planejou ter um povo para si que fosse a imagem do seu Filho. Portanto, o centro do avivamento bíblico não são tanto as manifestações externas, sinais e prodígios, como aconteceram em algumas dessas manifestações, mas a vida de vitória sobre o pecado, uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de andar com Ele, não necessariamente uma vida desprovida de problemas, de desafios, de questionamentos, de altos e baixos, mas que é marcada, no geral, por uma vida por vitória sobre o pecado. É sobre isso que eu quero falar. E eu entendo que esse é o avivamento que a Bíblia não somente nos promete, mas ela nos oferece. E, na verdade, o que eu estou falando é da vida cristã normal. É isso que Deus quer para nós, que nós vivamos dessa maneira. Portanto, eu acredito que esses 3 capítulos da carta aos Romanos nos ajudam a compreender isso que nós queremos falar aqui. Ainda guisa de introdução, é preciso clarear o termo avivamento e expurgá-lo de algumas conotações que ele tem recebido nos últimos anos, especialmente depois do surgimento do movimento pentecostal e neopentecostal. Para muita gente, avivamento é uma grande reunião, ou uma cruzada, ou uma vigília,
está muito ligado a louvor gospel e uma série de outras coisas. Alguns anos atrás eu recebi um convite para ser preletor num congresso sobre santidade. E se me recordo, se a memória não me trai, o convite dizia mais ou menos assim: nós estamos vendo no Brasil um grande avivamento espiritual, com o crescimento do movimento de louvor, o surgimento de bandas gospel e tudo mais. Nós percebemos que não há santidade. Então estamos realizando o primeiro congresso de santidade e queríamos que o senhor viesse falar para nós sobre isso. Eu fiquei pensando, na cabeça desse pessoal é possível haver avivamento e não ter santidade, não é? Porque era esse o pressuposto do congresso. Está tendo um grande avivamento no Brasil, mas está faltando santidade. Vamos fazer um congresso sobre santidade. Por várias razões eu não pude ir para o congresso, né? Não fui. Mas o pressuposto está errado. Porque a ideia é que quando se fala em avivamento hoje, se pensa em uma reunião de avivamento, se pensa numa campanha evangelística, se pensa num esforço missionário, ou se pensa num show gospel com uma estrela gospel, ou várias estrelas gospels, ou pregadores famosos. E tem até não creio que exista mais hoje, não é tão popular, mas durante alguns anos, a figura do avivalista era muito conhecida nos círculos americanos. O avivalista é exatamente um pastor especialista em produzir avivamento. E que ele ia nas igrejas e pregar avivamento. E a origem disso, infelizmente, foi um pastor presbiteriano chamado Charles Finney, que deu essa ideia de que avivamento é uma coisa que pode ser produzida, é um evento que é o resultado do uso de determinados meios para que você leve o pecador e os membros da igreja a tomarem determinadas decisões e atitudes imediatas que resultarão no avivamento espiritual. Então não me refiro a avivamento em nenhum desses sentidos, mas simplesmente naquela vida constante, diária, de vitória sobre o pecado que a Escritura nos oferece, como sendo a vida cristã normal. E, portanto, acessível a todos nós. É sobre isso que eu quero falar, sim, com a graça de Deus. Hoje, então, nós iremos iniciar com a exposição de parte de Romanos capítulo 6, falando sobre esse tema aí, que é a vitória sobre o pecado. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 em diante, antes de falarmos um pouco do contexto. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, somos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aqui nesses versículos eu encontro algumas passagens que exemplificam bem aquilo que eu quis dizer, o que era avivamento. Por exemplo, no final do verso 4, Paulo diz que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também, para que nós assim também andemos em novidade de vida. Andar em novidade de vida. É sobre isso que eu estou falando.
No final do verso 6, ele diz, depois de afirmar que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, ele diz para que não sirvamos o pecado como escravos. Então, uma vida em que você não serve ao pecado como escravo. É disso que eu estou falando. Avivamento bíblico, diário e constante, é você andar em novidade de vida, não servir ao pecado como escravos. E no final do verso 14, no verso 14, ele diz: o pecado não terá domínio sobre vós. Já pensou uma vida dessa? Em que o pecado não tem domínio sobre você, em que você não é escravo do pecado e que você anda em novidade de vida? É isso que é, se nós formos usar o termo, avivamento bíblico ou a vida cristã normal. Eu sei que essas expressões são fortes, então eu logo preciso fazer uma qualificação aqui, de que eu não entendo o que Paulo está dizendo, que o crente pode viver uma vida sem pecar. Ele não entendo o que Paulo está dizendo isso. Aliás, nem Paulo, nem nenhum autor bíblico. Não há na Escritura nenhuma promessa de que nós podemos alcançar um nível de vida, de santidade, de vida espiritual e de santidade, onde nunca mais nós pecaremos. Agora, por outro lado, é muito claro de que o que está sendo oferecido aqui está bem acima do padrão normal que nós costumamos ver nas igrejas. A vida que está sendo oferecida aqui, como sendo a vida cristã normal, ela parece ser mais acima, eu não sei quantos níveis, porque eu não sei em que nível você está, mas ela parece ser bem acima, alguns níveis, do que os crentes acham que é a vida cristã normal. Porque, de acordo com o que Paulo está dizendo aqui, esse avivamento diário e constante é uma vida onde o pecado não é necessário, onde você não tem que pecar. Agostinho tinha umas frases interessantes em latim, eu não sei se eu vou conseguir reproduzir-las direito. Ele dizia: Adão podia não pecar. Depois que Adão pecou, não posso não pecar. Mas depois de regenerado, eu posso não pecar. E só depois na glória não posso mais pecar. Então nós estamos naquela fase em que podemos não pecar. Tá? Não estamos naquela fase de que não posso mais pecar, só na glória. Mas estamos naquela fase em que nós podemos não pecar. O pecado não é mandatório na vida do crente. É isso que essas frases aqui parecem dizer. Deixa eu dar uma ilustração. Quando eu falei que estava na África do Sul, morei na África do Sul um tempo. E uma vez fizemos uma viagem de carro, saindo do coração da África do Sul, indo até a cidade do Cabo, Cape Town, depois subindo pela chamada Via Verde, margeando o Oceano Índico, até entrar outra vez na cidade de Durban e aí entrar em Potchefstroom, que foi onde eu fui fazer o meu mestrado em Novo Testamento. E nós fomos com um casal no carro desses amigos sul-africanos. A viagem durou vários dias e 5 mil quilômetros. E eu me lembro, quando voltamos, que um colega perguntou: foi tudo bem na viagem? Eu disse: foi bem, maravilhoso. E o carro deu problema? Não, teve um pneu furado. Mas o que é um pneu furado em 5 mil quilômetros? Se o seu pneu fura a cada 50 metros, tem alguma coisa errada. O que eu estou dizendo a você é isso. Eu não estou dizendo que seu pneu não vai furar. Mas eu estou dizendo que se você para trocar o pneu a cada 100 metros, a cada 1 quilômetro, não é essa a vida cristã normal que a Escritura nos oferece. Não é. Então, pelo menos eu espero demonstrar isso hoje à noite. De que o apóstolo Paulo está falando aqui de uma vida onde o pecado ele não é mandatório, ele não é obrigatório. E se nós pecarmos, nós estaremos indo contra todas as provisões de Deus. E tudo aquilo que Ele, na sua graça, nos concedeu para que nós pudéssemos servir. Para mim, avivamento é isso. É o cerne do avivamento. A ponto de Paulo dizer assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens, dos anjos, ainda que eu fosse um profeta que tivesse todo o conhecimento, ainda que eu tivesse os dons mais extraordinários, inclusive a fé para transportar montes, se não tiver amor,
E amor na Bíblia, você sabe, não é um sentimento, mas uma atitude, é o fruto do Espírito, nada seria. Nada. Então, esse é o cerne da questão do avivamento. É a vida santa, uma vida em amor, uma vida de vitória sobre o pecado. Bom, basta sobre isso, né? Vamos então vamos ambientar então Romanos 6 para que nós possamos compreender essa carta, essa passagem melhor. Paulo escreveu essa carta, como é do conhecimento de vocês, aos cristãos da cidade de Roma, porque ele queria o apoio da igreja para os seus projetos missionários na Espanha. Ele não era conhecido da igreja, portanto sentiu a necessidade de apresentar o evangelho que ele prega, como qualquer missionário faz quando se dirige a uma igreja pedindo apoio. Ele expõe seus planos e também a sua posição, né, o que é que ele crê, o que é que ele vai pregar. É isso que Paulo faz nessa carta. Você vai encontrar informações sobre isso no capítulo 1 e no capítulo 15. Ele claramente diz isso aí. Paulo sabe que lá em Roma existem judeus que são seus inimigos. Havia muitos rumores a respeito de Paulo desde que ele havia deixado de ser um fariseu comprometido com a lei e se tornado cristão. Saulo de Tarso virou Paulo o apóstolo. E, portanto, Paulo ganhou a inimizade de muitos judeus que o acusavam de ter renegado o judaísmo, de falar contra a lei, falar contra o templo, falar contra as instituições que Deus havia estabelecido, falar contra a circuncisão, de pregar um evangelho ou de pregar uma mensagem enganadora, de ser um mercenário. Havia muitas acusações. Qualquer pessoa que está familiarizada com a carta aos Gálatas, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, Filipenses, por exemplo, verifica isso. Eu não vou perder tempo com os detalhes aqui, que são bastante conhecidos. Então, quando Paulo escreve essa carta com o objetivo de apresentar o evangelho que ele prega, ele sabe que haverá judeus em Roma. Havia uma comunidade de judeus muito grande lá na cidade, muitos deles convertidos ao cristianismo. Ele sabe que essas questões vão se levantar. Não é esse o que era fariseu, que perseguia os cristãos, e agora está falando contra a lei, está falando... Então, ele já antecipa na carta algumas das questões que ele sabe que vão fazer a ele quando ele chegar lá em Roma. Ele pretende passar na igreja de Roma. Essa carta vai na frente preparando o caminho. Então, o que ele faz aqui? Ele faz uma exposição do evangelho que ele prega à luz das questões judaicas. E a carta pode ser dividida facilmente em algumas partes. Capítulos de 1 a 3, ele fala da perdição dos gentios, da perdição dos judeus e da perdição de todos os homens. Por isso que ele quer pregar o evangelho na Espanha. Depois, metade do capítulo 3 até o capítulo 5, ele fala do caminho de Deus para a salvação de gentios e judeus, que é um só, mediante a fé em Cristo Jesus. E aí ele apresenta o conceito de justificação pela fé e pela fé somente, sem as obras da lei. A essa altura ele já falou de Abraão, ele começou a falar sobre a lei, falou de Davi, justificados pela fé. Já tratou da questão da circuncisão no capítulo 2, também no capítulo 3, sempre entrelaçando a apresentação do Evangelho com esses conceitos judaicos por causa da sua audiência. No capítulo 4, eu já falei, né, 5, ele trata da questão da justificação. E aí, no capítulo 6 e até o capítulo 8, Paulo fala dos efeitos da justificação. Como é que uma pessoa que é justificada pela fé, ela vive? E ao fazer isso, ele está respondendo várias questões que ele sabe que os judeus vão levantar. Por exemplo, Paulo, se a pessoa é justificada pela fé, sem as obras da lei, isso não significa que ela vai se sentir livre para viver no pecado? De forma nenhuma, diz o apóstolo Paulo no capítulo 6. Acabamos de ler. Ao contrário, aí é que ele não vai viver mais debaixo do pecado, porque ele não está mais debaixo da lei, mas sim da graça. Sim, mas então, Paulo, você está dizendo que a lei não serve para nada? Ao contrário, a lei tem como objetivo mostrar a nossa pecaminosidade e mostrar o quanto nós dependemos de Deus e precisamos de Deus para viver nesse mundo uma vida santa. A pessoa que está justificada pela fé, ela está livre da condenação da lei e ela pode viver por um novo princípio que é a união com Jesus Cristo. É o tema do capítulo 7. E no capítulo 8, Paulo então expõe a ação do Espírito Santo na vida do justificado pela fé. Porque é o Espírito que torna estas realidades práticas, torna essas coisas realidades práticas e torna essas coisas possíveis. E
O alvo dele é mostrar que o evangelho que ele prega, longe de fazer com que as pessoas vivam uma vida de licença no pecado, na verdade as torna santas, as torna pessoas santas, que vivem de acordo com a vontade de Deus. E ao fazer isso, ele nos dá 3 capítulos extraordinários sobre a dinâmica da vida cristã normal, ou avivamento, como nós de fato o queremos e desejamos. Então, capítulo 6, ele responde a 2 possíveis objeções que seriam levantadas lá em Roma, à medida que, depois dele ter acabado de falar no capítulo 5 da justificação pela fé. A primeira está aí no verso 1. Pecaremos para que a graça seja mais abundante? Porque ele tinha dito, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí a pergunta vem então capciosa. Então você está dizendo que quanto mais a gente peca, mais graça. Então a tática é a gente pecar mais para experimentar mais da graça. Não, de jeito nenhum. É o que ele responde aí, verso de 1 a 14. Isso aí foi provocado por uma declaração dele no capítulo 5, verso 20. E a segunda pergunta, segunda objeção que vou fazer é: nós pecaremos então porque não estamos debaixo da lei? Porque ele terminou, vocês lembram, verso 14, ele terminou dizendo: o pecado não terá domínio sobre vocês porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí a próxima pergunta do judeu é: então quer dizer que, já que nós não estamos debaixo da lei, a gente pode viver uma vida em pecado? Resposta de Paulo, outra vez, de maneira nenhuma. E aí ele vai introduzir a questão da libertação da lei, que começa aí no capítulo 6, verso 15, e entra pelo capítulo 7, que é o que eu vou tratar amanhã de manhã, assim permita Deus. Então, hoje à noite, vamos concentrar nessa primeira questão aí. Se a justificação pela fé, se a doutrina da graça, ela é um incentivo para que nós vivamos uma vida no pecado, ou, ao contrário, se é, na verdade, a base para a vida sã. A resposta à primeira objeção, que nós vamos ver hoje à noite, está aí de 1 a 14, é a seguinte, em linhas gerais. Paulo vai dizer que o crente, aquele que foi justificado pela fé, conforme ele explicou nos capítulos 3, 4 e 5, ele não pode viver pecando. Não pode viver pecando, porque ele está unido a Cristo em sua morte e na sua ressurreição. E aqui ele vai introduzir, aliás, ele vai aprofundar o conceito da união do crente com Cristo, que ele começou no capítulo 5 e que é a base da justificação. Ele vai expandir isso para dizer que também é a base da vida cristã, a união com Cristo. E que, sabedor disso, o crente se considera morto e se oferece a Deus para servir de novidade de vida. A segunda objeção, 6 de 15 a 23, que nós vamos deixar para amanhã, ele responde dizendo que o crente não pode viver pecando porque foi libertado do pecado e agora é servo de Deus, por isso ele deve oferecer-se diariamente a Deus para servir. É um capítulo extraordinário, desafiador, e eu espero que ele, de fato, leve você nessa noite a orar por um avivamento. Dizendo assim, começa em mim. Não precisa ser aquelas coisas extraordinárias. Se eu quiser fazer, faça. Mas começa em mim isso aqui. E isso aqui já é céu na terra. Né? Se isso, de fato, acontecer, já vai ser céu na terra. Vamos então para a primeira parte, capítulo 6, de 1 a 14. Verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, é a resposta do apóstolo Paulo. Como eu disse, isso aqui foi provocado pelo que ele havia declarado no verso 20 do capítulo anterior. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado, a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a acusação dos judeus contra a graça é a mesma que tem sido levantada historicamente contra o Evangelho, que é mais ou menos o seguinte: na hora que você diz que a justificação é pela fé, mediante a graça de Deus, e não por obras, você está abrindo a porta para que pessoas que se consideram salvas vivam na prática do pecado, usando o seguinte raciocínio: se a salvação é pela graça, não é por obras. E se não é por obras, não importa o que eu faça, serei salvo de qualquer maneira. Sou eleito de Deus, fui predestinado desde a fundação do mundo, fui salvo pela graça,
Portanto, não importa de que maneira eu viva, eu serei salvo no final, de qualquer maneira, por causa da perseverança dos santos, da imutabilidade do decreto de Deus e do seu chamado irresistível e porque Cristo morreu eficazmente por mim. Então, eu sei que eu elaborei um pouco, não estava na cabeça do judeu tudo isso, mas essa é a acusação que é feita hoje aos evangélicos, particularmente os que são de persuasão reformada, de que o evangelho, conforme entendemos, ele acaba abrindo a porta para uma vida em pecado. Infelizmente, essa acusação, às vezes, tem razão de ser. Porque você vai encontrar nas igrejas pessoas que se professam salvas, pessoas que se professam alcançadas pela graça de Deus, eleitas e predestinadas, mas cuja vida desfaz a declaração dos seus lábios. Cuja vida não é uma vida digna, não é uma vida que corresponda à graça de Deus demonstrada em Cristo Jesus. A gente como pastor, e não precisa nem ser pastor para isso, né? Mas a gente sabe disso. Especialmente depois da liberação sexual, ocorrida pelo movimento de liberação sexual na década de 60, a chegada da pós-modernidade, a relativização de valores, a ideia de que religião é uma questão individual e pessoal, e que você não deve nada a ninguém, e que ninguém pode mandar na sua vida, a questão da autoridade, questionada particularmente a autoridade espiritual, tem impactado a igreja. E não são poucas as pessoas que se declaram salvas ou crentes em Jesus, mas que vivem na prática da imoralidade, da prostituição, da pornografia, do sexo livre, sexo com a namorada, desonestidade, palavrão, frequência de locais que não condizem com o comportamento cristão e assim por diante. E quando você pergunta o porquê, via de regra a resposta é essa. Mas é a graça de Deus. Deus é um Deus gracioso. A salvação é pela graça. É pela fé, não é por obras, não é pelo que eu faço. A graça e a misericórdia. Deus é amor, e o amor de Deus e a misericórdia dele consiste em me aceitar como eu sou. Então, Deus não se incomoda com esse tipo de coisa. Isso é tão antigo quanto a carta aos Romanos, não é? Você vê que os judeus, foi a primeira pergunta do judeu, quando Paulo acabou de expor a justificação pela fé, ao judeu disse: entendi, então quanto mais a gente peca, melhor, não é isso que você está dizendo? Aí Paulo diz: não. A resposta é: de modo nenhum. Uma expressão muito forte no grego, é uma dupla negativa. Não, nunca, jamais, mais ou menos assim, na língua grega. É a maneira mais forte que Paulo encontrou para expressar a sua negativa. É quase que uma resposta indignada, não é? que Paulo dá ao pensar que alguém possa imaginar que uma pessoa que se diz alcançada pela graça de Deus, ela possa viver pecando, viver na prática do pecado. Não, diz Paulo, de maneira nenhuma. E para ele isso é de fato inconcebível. A base da resposta de Paulo está aí nos versos de 2 a 5. O que ele está dizendo, em resumo, é que a pessoa que foi justificada pela fé, ela não pode viver pecando, pois ela está morta para o pecado. Se ela está morta para o pecado, significa que as demandas do pecado não encontrarão eco na sua vida, porque um morto não responde. O pecado demanda, mas ele está morto para o pecado. Portanto, o pecado fala sozinho. Não encontra eco no crente, porque ele está morto para o pecado. Essa é a base da resposta de Paulo. Não é que ele diz aí no verso 2: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Morremos para o pecado, diz Paulo. Como vamos viver no pecado? Não tem como viver no pecado, né? Estamos mortos para o pecado fala, mas eu não ouço, ele manda, mas eu não obedeço, ele quer, mas eu não atendo, porque um morto não faz nenhuma dessas coisas, estou morto para o pecado. Da mesma forma que um dia eu estava morto para Deus,
Eu agora estou morto para o pecado. Estou vivo para Deus agora e morto para o pecado. Não tenho que atender o pecado. Essa é a base da resposta. E a pergunta é, mas espera aí, Paulo. Eu me sinto muito vivo para o pecado. Né? Eu tenho que lhe dizer que eu me sinto muito vivo para o pecado. Quando é que houve essa morte? A partir do verso 3 até o verso 5, entrando no verso 6 talvez, o apóstolo Paulo explica que essa nossa morte para o pecado, ela decorre da nossa união com Cristo. Da nossa união com Cristo. E para isso, é claro, eu preciso voltar alguns segundos para falar o que ele disse no capítulo 5, na famosa comparação entre Adão e Cristo. Em linhas gerais, no capítulo 5, o que Paulo diz é o seguinte: por um homem entrou o pecado no mundo. Em um homem, que foi Adão, nós nos tornamos pecadores. Por causa de Adão, nós todos estamos condenados, perdidos, caminhamos para a morte. Deus resolveu o problema exatamente da mesma forma como ele começou. Ele mandou um outro Adão. Ele mandou um segundo homem. São termos que Paulo usa para se referir a Jesus em 1 Coríntios capítulo 15. E da mesma forma que Adão representava a humanidade toda, e em Adão todos nós estávamos, de sorte que a história de Adão foi a nossa. Quando Adão caiu, todos nós caímos, porque ele é o nosso representante. Quando ele pecou, todos nós pecamos. A sua natureza caída foi passada a nós por geração ordinária. Se você me perguntar o que é que você precisa fazer para ser pecador, a resposta é nada. Você já nasce na condição de membro de uma raça pecadora, condenada debaixo da ira de Deus, por causa da nossa união com Adão. Deus resolveu o problema da mesma forma. Ele mandou um outro representante de uma nova humanidade que fez certo o que Adão fez errado, que se submeteu ao teste de Deus, cumpriu a lei de Deus e se ofereceu como nosso representante para receber o castigo, a punição e a justa ira de Deus no lugar daqueles que ele representava. Então Adão era um tipo de Cristo, nesse sentido. Então foi assim que Deus resolveu o problema. Se você quiser dizer de outra maneira, na verdade, só existem dois grupos de pessoas no mundo: os que estão ligados a Adão e que vão receber a herança de Adão, ou seja, condenação, morte, e os que estão ligados a Cristo, o outro Adão, que fazem parte da nova humanidade, da nova raça que Deus cria no seu Filho. Ele é o primogênito de muitos irmãos, e é essa raça que irá viver eternamente na bendita esperança do novo céu e da nova terra que Deus está preparando para nós. Então foi assim que Deus resolveu. Portanto, a união com Cristo é a base da justificação pela fé. Deus nos recebe como filhos e nos justifica em virtude dos méritos de Cristo em quem nós estamos unidos. Quando isso aconteceu, nós não éramos nem nascidos. Mas Deus incluiu na cruz a totalidade dos eleitos. De forma que eles morreram com Cristo. E quando Cristo ressuscita, eles ressuscitaram com Cristo há 2000 anos atrás. Não é uma questão de sentimento, mas é uma questão de um ato redentor de Deus na história. Você não teve nenhuma participação nisso. Foi Deus que soberanamente lhe incluiu na morte de Jesus e na ressurreição dele. A história de Cristo, portanto, é a nossa, da mesma forma que a história de Adão é a história da humanidade. Então, é isso que está por detrás dessa declaração de Paulo, no verso 3, quando ele diz assim: porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Aqui ele fala do batismo como um símbolo da nossa união com Cristo na sua morte. Verso 4: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Note que essa união com Cristo não é somente na sua morte, mas também no seu sepultamento. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Você percebe que Paulo aqui mistura os eventos acontecidos em Cristo, sua morte, sepultamento e ressurreição,
com o batismo cristão e a experiência cristã atual. Está tudo entrelaçado. A história de um é a história do outro. E a base para a nossa experiência atual é o que aconteceu nessa união nossa na história de Cristo. E Paulo diz que o batismo é o símbolo disso, essa nossa união. E que, portanto, é o símbolo da aliança, porque, naturalmente, isso não aconteceu com o mundo todo, mas somente com aqueles que Deus, desde a eternidade, havia chamado para serem seus. Deus havia amado e escolhido para fazer parte da nova humanidade. Porque se isso aqui é verdade da humanidade toda, significa que todos serão salvos. Ninguém se perderá. Se todos estão unidos na morte de Cristo e na sua ressurreição, então não há de fato um inferno nem condenação eterna. Mas é claro que Paulo está se referindo somente àqueles que são de Deus mediante a sua soberana eleição. E aí ele diz no verso 5 com mais clareza: se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. O que Paulo quer deixar claro é o seguinte: que nós estamos unidos com ele não é somente na morte e no sepultamento, mas na ressurreição. Na ressurreição, ou seja, quando Cristo é ressurreto dentre os mortos, sobe aos céus e se assenta à direita de Deus, ele está ali como Deus homem. Na verdade, é um homem que está à direita do Pai, representando a nova humanidade. Já pensou nisso? Quem está sentado à direita de Deus é um de nós, que nos representa, é nosso irmão mais velho, ele é o primogênito entre muitos irmãos, e ele intercede por nós e é o nosso mediador. Estamos unidos a ele. Portanto, você agora já começa a entender a resposta de Paulo quando alguém diz: o justificado pela graça, então pode viver pecando? De modo nenhum. A graça faz mais do que nos justificar. Ela nos une organicamente, espiritualmente a Cristo, de tal maneira que nós morremos para o pecado e vivemos para Deus, como Cristo foi ressuscitado e entre os mortos e vive pela glória e para a glória do Pai. Então, essa é a base do que Paulo vai chamar agora de uma vida de vitória sobre o pecado. Note que essa base não é o nosso esforço, não é a nossa capacidade, não é a nossa determinação, mas é um ato salvador de Deus ocorrido na história, há 2000 anos atrás. O que é que eu faço com isso agora? Como é que eu me aproprio? Como é que isso vai fazer impacto ou diferença em mim, em você, que estamos vivendo há 2000 anos de que esse evento aconteceu? Note que até aqui, Paulo usou todos os verbos no passado. Fomos sepultados, fomos ressuscitados, já morremos. Está tudo no passado. E agora ele começa a falar dos verbos, ele começa a usar os verbos no presente, a partir do verso 6. O que mais ou menos indica que ele está dizendo de que maneira, aqui e agora, nós podemos nos apropriar dessa realidade, desse ato salvador e redentor de Deus acontecido na história da redenção há 2000 anos atrás. Ele diz, em síntese, são 3 ações. Primeiro, nós temos que saber estas coisas, precisamos tomar conhecimento disso. Segundo, nós temos que nos considerar isso que Deus está dizendo que nós somos. E terceiro, nós temos que nos oferecer a Deus para viver dessa maneira. Aí, versos 2 a 6, um resumo, e vamos então, como nos apropriamos disso no presente. Primeiro, saber essas coisas, a partir do verso 9. Mas antes do verso 9, eu queria chamar a sua atenção para o seguinte. A passagem toda está marcada por verbos que indicam dentro do campo semântico de conhecimento. Para o apóstolo Paulo, ter conhecimento disso é fundamental. Veja, ele diz no verso 3: porventura ignorais que nós estamos unidos a Cristo. É isso que ele diz no verso 3. Vocês ignoram isso.
Aí no verso 6 ele diz, saibam isso. E aí no verso 9, sabedores de que? Aí no verso 16, não sabeis, eu contei pelo menos 4 ou 5 vezes, né, em que aparece o verbo saber, o cognato, ou o oposto, o ignorar. Então, parece que a primeira coisa que Paulo nos diz aqui, é para viver a vida cristã normal, à luz da nossa união com Cristo, é que nós temos de saber isso. Por isso que ele diz assim, vocês ignoram? Quer dizer, quando a pessoa faz, a gente vai perguntar, vamos viver no pecado? Paulo diz, espera aí, vocês ignoram esse fato de que nós estamos unidos a Cristo e, portanto, não podemos viver no pecado? Ou seja, para ele, a base do problema, daquela questão errada, era a ignorância. A pessoa não sabia, né? Ou, de propósito, realmente não sabia. Por isso ele diz, no verso 6, o seguinte, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. O que a gente tem que saber é que o nosso velho homem, o velho homem aqui é uma referência à nossa natureza pecaminosa, natureza adâmica. É chamada de velho homem porque está ligada a Adão, que foi o primeiro homem, portanto, o mais velho de todos. Então, o velho homem é o Adão que há em nós. Ele está dizendo que o velho homem foi crucificado com Cristo. Aquilo que nós já mencionamos. A natureza adâmica que há no povo de Deus foi levada à cruz, foi pregada à cruz. Os mesmos pregos que traspassaram as mãos e os pés do Senhor Jesus estavam traspassando e pregando a natureza adâmica na cruz. É o que ele está dizendo, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Porque Paulo está usando o nome corpo aqui, a expressão corpo, não pense que ele está dizendo que o corpo físico ele é pecaminoso, como os gnósticos dizem, ou alguns dualistas. Não. Ele está se referindo à nossa natureza pecaminosa. Quando ele fala destruída, não é no sentido de aniquilada, mas no sentido de tornada inoperante ou eficaz. Foi suprimida talvez muito forte, mas ela foi colocada em xeque. É isso que a palavra quer dizer aqui. Eu não vou ter tempo aqui de mostrar com essa palavra que Paulo usa, destruído. Ele nunca é no sentido de aniquilado para não existir mais, mas no sentido de tornado inoperante, sem eficácia, perdeu a força. É um leão que foi arrancado os dentes. Então isso aconteceu na cruz, para que o corpo do pecado seja destruído, e o efeito é para que não sirvamos o pecado como escravos. A ideia de servir ao pecado como escravos evoca a figura do pecado como sendo um rei, um senhor, que quer nos obrigar como escravos a fazer a vontade dele. Mas uma vez que ele está crucificado, né, e o seu poder ele foi destruído no sentido de tornado inoperante, ele não tem mais como me obrigar a servir, obrigar a fazer a vontade dele. É isso que aconteceu na cruz. Mas eu tenho que saber isso, não é o que ele está dizendo? Sabendo isso. E é aqui que está o primeiro problema. Eu fiz menção de que o nível de vida espiritual que é oferecido aqui provavelmente está vários níveis acima do nosso, do que a gente está pensando que é a vida cristã normal. E a primeira causa é que a gente não sabe todos os efeitos do Evangelho. Nosso conhecimento do Evangelho às vezes é tão raso. Nós nos limitamos a pensar no Evangelho como sendo simplesmente a graça de Deus que perdoa os nossos pecados para que a gente tente ser o melhor que a gente pode aqui nesse mundo. Vamos ser pessoas boas, vamos dar o melhor de si. Né? Vamos dar o melhor de si para viver no mundo e tal. Deus já perdoou meus pecados e agora eu vou tentar merecer e ver. Está muito longe da riqueza, da graça, da profundidade do Evangelho. A gente leu na parte inicial do culto, o final de Romanos 11, quando Paulo faz aquela doxologia, a profundidade da riqueza, do conhecimento, da sabedoria. O que vocês acham que ele disse aqui? Porque, de fato, vai mais além do que a gente pensa. E é a ignorância
que faz com que o evangelicalismo brasileiro, em muitos setores, seja tão superficial. E muitos crentes vivam uma vida subcristã, em termos de conduta e de vitória, sobre o pecado, porque desconhecem tudo que Deus nos oferece pela sua providência no Evangelho. Porventura ignorais, sabedores disso. Tem uma história que eu gosto de contar, vocês já devem ter ouvido, eu já ouvi não sei quantas vezes, e também já contei não sei quantas, mas eu acho que ela cabe bem. É daquele americano que, quando foi descoberto o ouro na Austrália, vendeu tudo que tinha, pegou um navio e foi garimpar. Depois de anos de trabalho, perdeu tudo, não achou nada. Sobraram alguns dólares, mal davam para pagar a passagem de navio de volta, naquele tempo não tinha avião. Compraram a passagem de navio, sobraram alguns cents, e mal deram para comprar um pedaço de queijo e um pacotinho de bolacha, que era o que ele ia comer durante um mês de viagem no mar. Durava um mês no navio, né? E ele tinha que comer. Ele só tinha um pacotinho de bolacha e um pedacinho de queijo. Primeiro dia, cortou aquela fatiazinha de queijo, né, que dava para ver do outro lado, tão fina, comeu meia de bolacha e tal. Com uma semana acabou. E muita fome, e o que dava mais tristeza nele é que ele passeava pelo convés do navio, passava em frente ao restaurante e os demais passageiros estavam lá comendo do bom e do melhor, né? E todas as iguarias finas que era possível se pensar no navio. E ele, coitado, morrendo de fome, trancou-se no camarote para morrer de fome. O capitão sentiu a falta, foi lá, bateu, e atendeu, disse: meu amigo, nós estamos sentindo a sua falta, o senhor está bem? Tem algum problema? Disse: ah, capitão, o senhor não tem ideia da miséria que eu vivo. Minha situação, eu perdi tudo que tinha. Dinheiro que eu tinha, sabia para comprar passagem. O restinho eu comprei esse queijinho que acabou aqui, essa bolacha. Estou morrendo de fome, capitão. Acho que não vou chegar nem ao fim da viagem. Capitão, realizado disso. Você não sabia que as refeições estavam incluídas no preço da passagem. É tragicômico, né? Mas é a realidade de muitos crentes, porventura ignorais. Vocês não sabem. Sabe por que isso? É porque muitos crentes ficam ouvindo dizer: doutrina, divide, é seco, é árido, é teologia, o negócio é amar, vamos evangelizar e tudo mais. Porventura ignorais. O Espírito Santo não vai lhe dar esse conhecimento aqui numa visão de noite. Você tem que abrir a Bíblia e estudar. Você tem que ler. Você tem que compreender. Foi por isso que Deus nos deu um livro. Se Deus pretendesse nos ensinar isso através de visões e revelações, por que Ele nos daria 66 livros? Por quê? Então, porventura ignorais, a falta de conhecimento dos evangélicos faz com que o nível de vida espiritual dos evangélicos seja uma vergonha, às vezes nacional. Infelizmente, como a mídia aí mostra. Então, a primeira coisa, você tem que saber, você tem que estudar, se aprofundar, entender o que é o Evangelho, a profundidade dele, o que é que ele lhe oferece. Há bons livros, há bons comentários, há oportunidades muitas. Agora, com a chegada das mídias sociais, a internet, você pode escutar os maiores expositores do mundo, que moram em outros países, falando a respeito das riquezas do Evangelho. Você não tem desculpas hoje para ser ignorante do que é que o Evangelho de fato tem para nos oferecer. E ele começa nos oferecendo isso, essa união maravilhosa com o Senhor Jesus, na sua morte e na sua ressurreição, que é a base de todos os benefícios que nós podemos querer e ter aqui nesse mundo. Mas a segunda coisa que Paulo nos fala, ele continua aí, versos 7, 8 e 9, e 10, ele continua explorando essa questão do saber. Nós temos que saber, verso 7, que quem morreu está justificado do pecado. Verso 8, se já morremos com Cristo, queremos que também com Ele viveremos. Outra vez, verso 9, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele. Verso 10, quando ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus. Nós temos que saber isso, que da mesma forma que Cristo morreu e vive para Deus, nós também com Ele. Isso é um fato, isso aconteceu. Não é uma questão que depende de mim ou de você, mas é um ato soberano de Deus, um ato na história da redenção, está consumado, está feito, e você tem que saber isso. Começa por aí. Depois que você sabe disso, você tem, verso 11, que se considerar, assim também vós,
o assim também vós, liga e introduz a conclusão, liga com o verso anterior e introduz a conclusão do mesmo. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aqui a palavra-chave é considerar-se, que é um termo que Paulo tirou da matemática. Significa você fazer uma conta e você chegar a um resultado. É isso que a palavra significa. É um verbo que é usado, é tirado do campo da matemática. Considerar-se. Considerar é você chegar a uma conclusão, depois de você ter feito o cálculo. E o cálculo é muito simples. Deus está dizendo que eu morri com Cristo e que eu ressuscitei com Ele. Portanto, como resultado, eu me considero aquilo que Deus diz que eu sou, independentemente do que eu estou sentindo, independentemente de qualquer outro fator, eu me considero aquilo que Deus diz que eu sou. Você já ouviu falar tanto o pessoal diz, você tem que se apropriar pela fé? É isso aqui. É isso aqui. Fé é isso aqui. É você se considerar aquilo que Deus está dizendo que você é. Considere-se morto. Você vai se considerar morto, não é porque você está se sentindo morto, não é porque você está se mortificando. Você vai se mortificar depois. Mas você se considera morto porque Deus está dizendo que você está morto. E que você está vivo para Ele em Cristo Jesus. Você tem que se considerar assim. Você primeiro sabe disso, toma conhecimento, e agora você se considera. Uma ilustração. Não é muito boa não, mas eu vou dar assim mesmo. Tempo da loteria esportiva, que era feito cartãozinho, que furava. Loteria, lembra? Quem lembra? Levanta o braço aí. Olha aí, pastor. Leva para você isso, pessoal, viu? Rápido para você isso aí. Foi mal. Desculpa. Está gravado, viu, pastor? Se você não viu, está gravado. Né? Lá em Pernambuco, minha terra, lá do Recife, eu me lembro da história de um cidadão que quando começou a loteria esportiva, tinha aquelas cartelas que você vinha com a caneta Bic, né? Tinha um joguinho e você saia marcando, né? Apertando o quadradinho, marcando lá, fazendo um confetinho lá. E o sujeito apostou nos 13 jogos, pegou o radinho de pilha, ficou acompanhando e tal, e foi marcando. 13 pontos. Domingo à noite. Último jogo, ansioso, deu o que ele tinha apostado, 13 pontos. Esse homem ficou feliz da vida. Ele soube que ele fez 13 pontos, se considerou milionário. Como resultado, deu a casa para a sogra, um carro para o vizinho. Foi fato isso aí, né? Queimou a mobília na rua. E no dia seguinte ele foi na Caixa Econômica Federal receber o prêmio. Infelizmente, mais 8 mil brasileiros também tinham feito 13 pontos e ele não levou nada, né? Ou muito pouco. Mas é essa parte que não combina, porque o que Deus promete, ele cumpre de verdade. Mas entende o que eu quero dizer? Com tomar conhecimento e considerar-se, aquele homem, ele viu que ele fez 13 pontos e ele se considerou milionário. E passou a agir como tal. Meio doido, é verdade, mas passou a agir como tal. É isso. Você toma conhecimento da sua união com Cristo, na morte e na ressurreição, e você se considera morto para o pecado e vivo para Deus, e você começa a agir como alguém que está morto para o pecado e vivo para Deus. Você vai me perguntar como é que isso é possível? Amanhã à noite vamos falar do ministério, Paulo vai falar do ministério do Espírito Santo. Você nota que até aqui ele não falou do Espírito, não é? E você pergunta, mas como é estranho falar de avivamento e não falar do Espírito Santo? Mas peraí, é o capítulo 8. Ele está primeiro lançando a base. E a base é essa, é isso que o Espírito Santo vai usar. É isso que o Espírito Santo vai usar. Mas vem essa parte do considerar-se, você se considerar como Deus está dizendo que você é. É uma história, não sei se é verdade, a respeito de Agostinho, que antes de se tornar cristão tinha tido uma vida muito devassa, de ateísmo, agnosticismo, maniqueísta, um monte de coisas aí, ou outras teorias aí dele. Eu sei que finalmente, depois de uma vida muito devassa, ele tornou-se um cristão, um bispo de Hipona, e um dia estava andando na rua e vem uma mulher que tinha sido amante dele, o reconheceu: Agostinho,
Ele ouviu a voz da mulher, fez que não ouviu e continuou andando. E a mulher atrás, Agostinho! E ele, né, se fez de surdo, de morto, né? Continuou andando e a mulher, Agostinho, sou eu! E ele virou-se para trás e disse, mas não sou eu. E continuou o seu caminho. Considerou-se morto. Não é? É isso aí. Não sei que outras ilustrações eu posso usar para transmitir esse conceito, né? Mas a ideia é essa. Primeiro você tem que saber, segundo considerar. Terceiro, Paulo continua, e vem a parte da ação. Você tem que oferecer-se. Verso 12 a 14. Não reine, portanto, aí introduz uma conclusão do considerar-se. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais, e agora já é outro verbo, não é? Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Agora vem o oferecer-se. E os versos 12 e 13 evocam a figura, uma metáfora. O pecado aqui é personificado como se fosse um rei. Vocês vejam, ele diz no verso 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. E no verso 13 ele diz, nem ofereçais os seus membros ao pecado. Então, Paulo aqui está se referindo ao pecado como se fosse um rei. Um tirano que está dentro de nós, né? O velho homem, o velho Adão, ele é um rei, ele está dentro de nós, e ele quer nos dominar, ele quer nos escravizar, para que nós obedeçamos às suas vontades. Ele quer utilizar os membros do nosso corpo, que aqui é uma metáfora para todas as nossas faculdades, mente, coração, inteligência, consciência, tudo. Tudo que somos. O pecado deseja dominar sobre tudo isso. E Paulo diz no verso 12, não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. O pecado tem paixões, ele tem desejos, ele quer expressar-se através dos nossos membros, ações, palavras, pensamentos. É isso que ele faz, é isso que ele quer o tempo todo. Paulo diz, não deixe isso acontecer. Mas Paulo está dando essa ordem com base em duas coisas que ele já disse. Primeiro, saiba que você está morto para o pecado. E segundo, você tem que se considerar morto para ele. Com base nisso, não permita que o pecado lhe domine. Que ele não reine em sua vida. Porque você está morto para o pecado. Ou, ainda, nessa mesma figura no verso 13, nem ofereça os seus membros ao pecado, os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. É isso que o rei pecado quer. Ele tem paixões e ele quer praticar a iniquidade, mas ele precisa se expressar, ele quer usar os seus membros, os membros do seu corpo para isso. Não, diz o apóstolo Paulo, não reine o pecado no seu corpo mortal, de maneira que vocês vão obedecer às paixões. Não ofereçam os seus membros ao rei pecado como instrumentos de iniquidade. Essa é uma ordem muito séria, mas ela só faz sentido à luz dos dois outros pontos que já foram ditos, de que a força para isso, o poder para isso, vem da minha união com Cristo. Porque não fora a minha união com Cristo e a quebra do domínio do pecado, o corpo do pecado destruído, tornado ineficaz, ou pelo menos desarticulado, eu não teria condições de obedecer isso aqui. Então, mais ou menos assim. Pensa em Israel. A nação de Israel foi escrava 400 anos de Faraó. Aí Deus manda a Moisés sinais e prodígios, maravilhas, as pragas, abre o mar vermelho, o povo passa, o exército vem atrás, o mar se fecha. O povo de Israel atravessou o mar, está livre depois de 400 anos de escravidão. Está do outro lado. Do lado de cá está Faraó. Fique imaginando, Faraó gritando, voltem meus escravos. Vocês me serviram a sua vida toda, vocês nasceram na escravidão, são filhos e netos de escravos. Vocês a vida toda me obedeceram, voltem para mim. Eu fico pensando se alguns israelitas não sentiram uma vontade ao ouvir a voz do antigo patrão.
não sentiram vontade de pular no mar e nadar de volta. Toda vez que você peca, você está fazendo a mesma coisa. Toda vez. Você está fazendo a mesma coisa. Porque Deus já te livrou do domínio do pecado. E Ele não tem mais domínio sobre você. Você não tem que obedecê-lo. Não tem que obedecê-lo. Não reine o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não ofereça os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos da iniquidade. Quando veio a libertação dos escravos nos Estados Unidos, depois da guerra, conta-se que levou um tempo para aquela geração de escravos que experimentou a libertação se acostumar a ser homens livres. Eles eram considerados agora iguais ao homem branco, mas muitos escravos, muitos homens afrodescendentes, afro-americanos, de descendência africana, que tinham sido escravos, nascidos na escravidão, mesmo depois de declarados livres, quando cruzava na rua com um homem branco, se curvava e dava passagem para ele, sendo livre. O cacuete de escravos do pecado leva tempo para a gente vencer. Mas uma vez que você sabe, você se considera, a prática disso, diária e constante, vai acabar vencendo esse cacuete, esse hábito que você tem de ouvir a voz do antigo patrão e obedecer. É isso que é avivamento diário. E é uma coisa que a gente tem que aprender até a morte. Isso aqui não é uma coisa que você vai fazer de um dia para o outro, não. Eu não creio nesse tipo de avivamento. Mas isso aqui é uma coisa que nós vamos ter que aprender a fazer todo dia, até o dia da morte. Saber, considerar-se e oferecer-se a Deus. Senhor, Tu me livraste da escravidão do pecado. Eu sou livre para Te servir agora. E eu quero, nesse dia, fazer isso. E pela Tua graça, mediante a união com o Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, eu não sirva ao pecado hoje, mas me ofereça a Ti, cada momento, como servo de justiça. Porque, verso 14, o pecado não terá domínio sobre nós. Gente, é por isso que eu disse que o Evangelho, a vida que Paulo está oferecendo aqui, falando que é nossa e que é a vida cristã normal, ela aparenta estar vários níveis acima do que a gente está acostumado a viver, não é? E ouvir. A gente ouve de vez em quando os irmãos dizendo, puxa vida, eu peco o tempo todo por pensamentos, palavras e por obras. Peraí, meu irmão. Não estou dizendo que você não peca, mas o tempo todo, por pensamento, palavras e obras. E Romanos 6. O pecado devia, na verdade, ser um acidente. Como eu disse, eu não creio que Paulo está ensinando a perfeição. Aliás, o meu sogro, Gabriel Francisco Leonardo, ele dizia que quando aparecia alguém assim, dizendo que já tinha alcançado a perfeição, ele dizia só, eu posso entrevistar a sua esposa? Não tem nada melhor para acabar com nossas pretensões de perfeição do que entrevistar a esposa. Bem, eu vou partir então agora para a conclusão. Meus irmãos, em conclusão, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, o que é justificado pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, isso aqui é um resumo, né? Ele não pode viver pecando, porque morreu para o pecado e vive para Deus. Ele foi liberto da escravidão do pecado e foi libertado para viver para Deus. Se você de fato é crente em Jesus, se você foi justificado pela graça, saiba que a graça de Deus foi dada não somente para lhe livrar da culpa do pecado na justificação,
mas para te livrar do poder do pecado na santificação. E um dia vai te livrar da presença do pecado na glorificação. Mas o que Deus está fazendo agora com o seu povo é nos libertando cada vez mais do poder do pecado. Até aquele dia em que nós seremos livres da presença do pecado na ressurreição, e aí não poderemos mais pecar. Lembra, em segundo lugar, que essa morte aconteceu no passado, na morte e ressurreição de Cristo, pois estamos unidos a Ele, como Paulo fala em Romanos 5. Nós experimentamos, em terceiro lugar, no presente, os efeitos dessa morte e ressurreição. Sabendo desse fato, nos considerando como Deus diz que somos, e com base nisso, nos oferecendo a Deus para seu serviço nesse mundo. Essa é a base do avivamento verdadeiro. Se avivamento é viver a vida de Deus aqui nesse mundo, a vida do Cristo ressurreto, eis aqui como ela nos é oferecida. Pela fé, com base na união com o Senhor Jesus, nosso representante e cabeça, na sua morte e na ressurreição. Assim, longe de nos levar a pecar, a graça é a base da nossa vitória sobre o pecado e do avivamento espiritual. Notaram que Paulo terminou essa sessão da mesma forma que ele começou? Ele perguntou, no verso 1, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou seja, alguém disse assim, a graça vai nos levar a pecar? Ele termina o verso 14 dizendo, não. Nós não vamos pecar exatamente porque nós estamos debaixo da graça. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A graça não é uma licença para pecarmos, mas na verdade é o poder que vai nos libertar do poder do pecado aqui nesse mundo para que nós vivamos para Deus. Amém? Como é que você está? À luz disso aqui. O meu objetivo nessa noite é levar você, de fato, a refletir sobre sua vida. E honestamente chegar diante de Deus e dizer a Deus, Senhor, eu não sei do que é, eu não conheço na prática isso que está sendo oferecido aqui. Eu sei que eu sou salvo pela graça e pela misericórdia, mas talvez eu ignore, talvez com medo de ser considerado arminiano, eu não sei o que é esse negócio de me considerar e me apropriar pela fé, não é? Ou porque eu sou calvinista e eu acho que o Senhor vai fazer tudo, eu não vou fazer nada, mas eu estou vendo aqui na tua palavra que eu preciso saber, me considerar e me oferecer. Então, eu te suplico, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia. Eu quero essa vida aqui, eu quero experimentar isso aqui. Eu quero viver dessa maneira como está aqui, de todo o meu coração. Me ajuda a compreender e a conhecer esse avivamento diário e constante que o Senhor nos oferece de uma maneira tão clara aqui na palavra. Querido, que essa seja a sua oração nessa noite. E não só essa noite, mas todo dia, até o dia da sua morte. Até aquele grande dia quando o avivamento será completo. Quando nós nos encontrarmos com o Senhor. Amém? Ouve, ó Deus, a nossa oração.